Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vou fazer aqui a resolução da prova P1, tá? E hoje eu não vou passar conteúdo adicional para vocês. Eu estava verificando o nosso plano de ensino e conteúdo que eu já passei, então tem bastante coisa ali, vocês têm bastante coisa para ler no livro e exercício para fazer, né? Então hoje vamos dar um tempo do conteúdo e aí semana que vem eu passo novamente conteúdo novo. E eu vou marcar com vocês um encontro, né, uma aula síncrona, na próxima quinta-feira, 13h30, através do Google Meet. E essa aula vai servir para vocês tirarem dúvida da prova, né, se vocês tiverem alguma dúvida com relação à resolução, e também para a gente conversar um pouco sobre a disciplina. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar, tá bom? E então, quem quiser saber a nota, me manda um e-mail que eu respondo com a nota, tá? Eu já corrigi todas as provas. A média ficou 5,2, se não me engano, então foi uma média boa, transferência de calor. A maioria de vocês tiraram notas boas, né? E então eu vou começar aqui pelo número 1. Então o exercício 1 valia 60%. Turbinas aeronáuticas modernas são hoje, em sua maioria, do tipo turbofan. Nesse tipo de turbina, o ar entra na parte frontal da máquina e se divide em uma proporção de aproximadamente 6,1. Ou seja, cada 7 partes de ar, uma entra na câmara de combustão e 6 partes passam por fora da câmara de combustão, saindo juntas na parte traseira da turbina, trocando quantidade de movimento e impulsionando o avião para frente. A metodologia de dividir o ar interior do turbofan garante uma combustão mais efetiva, menores emissões poluentes e menores ruídos nos aviões. A figura 1 mostra o esquema típico de uma turbina turbofan. Considera uma turbina aeronáutica típica marca Rolls-Royce Trent 900 que equipa o avião Airbus A380. A turbina Trent 900 pode ser modelada como um cilindro com diâmetro de entrada de 2,85 metros e comprimento de 4,78 metros, 738 metros. Vocês vejam que aqui, ó, cilindro, nós tínhamos feito um exercício parecido, né? Com um secador de cabelo, eu fiz aqui com vocês. Sabendo que na decolagem do avião Airbus A380, a turbina Trent 900 consome 2,5 kg por segundo de querosene de aviação, com poder calorífico de 43.500 kJ por quilograma, que a vazão máxima diária é de 1.200 kg por segundo, a turbina pode ser modelada como um cilindro, onde o ar de entrada na turbina é aquecido através da queima de combustível no interior da turbina. O ar então sai com temperatura mais alta na parte traseira da turbina, empurrando então o avião para frente. Letra A. Faça um esquema indicando o volume de controle da turbina, mostrando os dados de entrada e saída, bem como a geração de calor. Não é necessário ainda fazer os cálculos, somente o esquema. Liste as hipóteses simplificativas que você faria para resolver o problema. Letra B. Sabendo que no momento da decolagem do avião, o avião está no solo. Assim, a temperatura ambiente é 25 graus Celsius e pressão 1 atm. Faça um balanço de energia para o esquema que você fez no item A e calcule a temperatura de saída do ar na turbina. Calcule também a velocidade do ar na entrada da turbina. Dados: densidade do ar 1,18 kg por metro cúbico e CP do ar 1007 Joule por kg Kelvin. Letra C. Considere agora que o avião está em voo de cruzeiro sob altitude de 10.000 metros. Nessas condições, a temperatura do ar externo é aproximadamente 50 graus Celsius. Considerando o coeficiente de convecção entre a superfície externa da turbina e o ar externo como sendo H igual a 200 watts por quadrado Kelvin, calcule a taxa de transferência de calor por convecção perdida pela turbina durante o voo de cruzeiro. Considere a temperatura superficial da turbina como sendo a média da temperatura que você encontrou no item B, a temperatura externa do ar de menos de 50 graus. Bom, então na letra A aqui, ó, questão 1, letra A. Essa questão aqui, ela é bem parecida com aquele exercício que nós fizemos do cilindro, né? Então veja só, nós temos um cilindro aqui que tem um comprimento L e um diâmetro D, né? Então tem comprimento L e um diâmetro D. E aí aqui nós temos o volume de controle, né? O volume de controle pode ser... Vocês poderiam ter feito tanto interno como externo. Então, aqui o volume de controle. Volume de controle. E aí o que nós temos na entrada, né? Nós temos um escoamento aqui, onde eu tenho o M ponto de entrada e a temperatura de entrada, né? E também aqui, ó, temperatura de saída, fluxo de massa de saída, vazão máxima de saída,
e temperatura de saída. E aí, aqui fora, né, nós temos um T infinito, que vale menos 50 graus. E aí vocês tinham que fazer um desenho aqui, ó. Aqui é a câmara de combustão. Vocês poderiam ter feito um desenho bem simples assim, né? Só um cilindrinho dentro do cilindro. E aqui nós temos o E ponto de geração. Então aqui nós temos o E de entrada, a energia que entra e a energia que sai. Ficou muito próximo aqui. E aí, como hipóteses simplificativas, né? Então ele pede o esquema simplificado com os dados de entrada. Então você sabe que aqui tem você tem que listar esses dados, né? Você não precisa escrever. Você sabe que tem um M ponto de entrada, temperatura de entrada e uma energia de entrada. M ponto de saída, temperatura de saída, energia de saída. É importante mostrar a geração de calor aqui, onde você fez o volume de controle e a temperatura infinita. E aí as hipóteses, né? Para esse problema, você poderia colocar várias hipóteses que você acha importante, mas eu cobrei duas aqui, ó. Primeiro, regime permanente. Por que regime permanente? Porque o regime permanente, ele te dá uma forma do equacionamento, né? Se o regime for transiente, o equacionamento é diferente. Então, por isso que é importante você saber, você conseguir discernir se vocês têm um problema com o regime permanente ou o regime transiente. E a segunda hipótese é propriedades constantes. Que propriedades que são essas, né? São calor específico, densidade, condutividade térmica, etc, né? Se vocês não tiverem propriedades constantes, vocês vão ter que saber a temperatura, né? E essas propriedades variam com a temperatura, como calor específico, como densidade, condutividade térmica, etc. E aí o problema fica muito mais complexo, né? Quando vocês fazem uma hipótese de propriedades constantes, simplifica o problema. Pode haver ali uma diferença no resultado, mas pelo menos você tem um resultado. Mas você tem que me dizer essa hipótese. Então, isso que eu queria que vocês dissessem, essas duas hipóteses que eu cobrei, tá? Então, essa aqui é a letra A. Essa aqui é a letra A. Acabou. E a letra B? Letra B é: sabendo que no momento da decolagem o avião está indo sob solo, assim, temperatura 25 graus Celsius, pressão a um tempo. Faça um balanço de energia para o esquema que você fez e calcule a temperatura de saída do ar e calcule também a velocidade da entrada, né? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber isso aqui e ele quer saber a velocidade da entrada, né? E a velocidade está relacionada aqui com a vazão máxima. Então, a primeira coisa, né? O balanço de energia. Isso aqui vocês já estão cansados de fazer, né? Já vem lá da termodinâmica. Então, por isso que é importante olhar o volume de controle. O que nós temos? Nós temos uma entrada, nós temos uma saída e temos uma geração. E o que vai ser aqui? Ó? Essa saída, ela vai ser o que entrou mais o gerado de calor, vai ser a saída. Então é simples, né? Energia de entrada mais a taxa de calor gerada é igual a taxa de calor na saída. Esse foi exatamente o modelo que eu fiz para vocês naquele exemplo do secador de cabelo, né? Então, qual que é a energia na entrada aqui, ó? Energia na entrada é M ponto. Veja que é ponto, né? Então é watts por segundo, watts, né? Joule por segundo. Então M ponto vezes Cp vezes temperatura da entrada. O que é a energia gerada? Ó? Energia gerada é a queima do combustível. Então o PCI, vocês têm um PCI em quantidade de energia por quilograma, né? 43.500 kJ por quilograma. Então, eu sei que é a energia do PCI multiplicado por alguma coisa. Ó. Então vocês podem escrever kJ por quilograma. Essa energia aqui tem que ser watts, né? Tem que ser joule ou kJ por segundo. Então está faltando alguma coisa aqui no tempo. O que eu multiplico aqui? Então a taxa de geração, ó, é um M ponto, né? Porque o M ponto é quilograma por segundo. E aí, ó, esse quilograma corta com esse quilograma vai ficar kJ por segundo, que é quilowatt. Tá? Então essa energia gerada é igual a M ponto PCI. E a energia da saída é igual a mesma coisa aqui, né? Desculpa, e aqui é M ponto de entrada.
M ponto da saída vezes calor específico vezes temperatura da saída. E aí eu pergunto para vocês, né? Por que eu tenho, como é que eu resolvo agora se eu tenho M ponto de entrada e M ponto da saída, né? Aí vocês olham aqui a entrada e a saída. Como não tem saída de massa para nenhum dos lados, ó, vocês poderiam ter colocado aqui uma terceira hipótese. Eu não cobrei, mas ela é importante, ó. Pela conservação da massa, ó, que é um princípio muito importante, né? Que conservação da massa, vocês veem muito em mecânica dos fluidos. Pela conservação da massa, ó, M ponto de entrada é igual a M ponto de saída, né? Porque vocês não têm nenhuma entrada adicional, nenhuma saída. Então toda a massa que entra é a massa que sai. Então resolvido o problema, né? E isso aqui a gente vai chamar de M ponto só, tá? Um M ponto. Então ficou assim, ó. M ponto CP vezes T da entrada, né? E aí que tá, propriedades constantes, ó, o CP na entrada é o mesmo do CP da saída, tá? Por isso que é importante propriedades constantes. Mas M ponto PCI é igual a M ponto CP vezes T da saída. Isso aqui é igual, né? Então, se a gente colocar, a nossa incógnita é T de saída. Então, se eu colocar aqui, ó, vou começar lá em cima de novo. Então, se eu passar esse aqui para cá, deixa eu reescrever de novo, ó. M ponto CP T da saída menos T da entrada igual a M ponto do combustível PCI. Tá? E aí esse aqui eu sei. Esse aqui eu sei. Então aí eu passo esse aqui para cá dividindo, né? Então, aqui ficou ruim. Isso aqui ficou ruim, pessoal. Então ficou assim, ó. M ponto CP T da saída. T da saída é igual a M ponto CP T da entrada mais M ponto combustível vezes PCI. E aí eu passo isso aqui dividindo, né? Então fica T da saída igual a M ponto CP T da entrada mais M ponto combustível PCI dividido por M ponto CP. Daí divide isso aqui, vai dar 1, né? Então fica TS igual, corta aqui, fica TE mais M ponto combustível PCI dividido por M ponto CP. Isso aqui do ar, né? E aí a T da saída fica... T da saída, vamos ver quanto deu. 111,4 graus Celsius, tá? Daí a letra B, ele quer... Letra B, sabendo que no momento de... a gente precisa, desculpa, falta calcular aqui a velocidade de saída, né? Então, a parte da letra B que eu quero calcular, a velocidade da entrada, desculpa. Então, eu sei que, ó, por definição, o fluxo de massa, né, a vazão mássica, desculpa, é igual a densidade do fluido vezes a velocidade média de escoamento vezes a área. Então, como nós estamos lidando com cilindro, né, a área de escoamento é a área circular do cilindro, que é π diâmetro ao quadrado sobre 4. O ρ nós temos, né? Então, aqui, m ponto do ar igual a ρ do ar vezes a velocidade na entrada vezes a área na entrada. Então, a velocidade na entrada vai ser m ponto do ar, que vocês têm lá em 1210, né? Dividido pelo ρ do ar, que é 1,18, vezes a área da entrada, que é π
d quadrado sobre 4. Então esse vocês têm, esse vocês têm, esse vocês têm. A velocidade de entrada vai dar 160,75 metros por segundo. Então isso aqui era só substituição de fórmula, né? E aí a letra C, ele quer... considera agora que o avião está em voo de cruzeiro sobre altitude de 10 mil metros. As condições de temperatura do ar externo aproximadamente menos 50 graus. Considerando o coeficiente de convecção entre a superfície externa da turbina e o ar, como 200 watts por metro quadrado, calcule a taxa de transferência de calor por convecção perdida pela turbina durante o voo de cruzeiro. Considere a temperatura superficial da turbina como sendo a média entre a temperatura que você encontrou no item B e a temperatura externa de 250 graus. Então, na letra C, ele quer saber o fluxo de calor, a taxa de calor por convecção, né? E essa taxa de calor por convecção é igual a um coeficiente de convecção vezes uma área, temperatura superficial menos temperatura infinita. Então, o H ele deu, temperatura infinita a gente tem, a área é a área superficial, é a área externa do cilindro, né? E a área externa do cilindro é o perímetro vezes o comprimento. E o perímetro é π vezes o diâmetro. Então a área é π vezes o diâmetro vezes o comprimento. Essa área aqui, se vocês calcularem, substituírem, vai dar 42,42 metros quadrados. O H vale 200, né? E qual que é a temperatura superficial? Então eu falei para vocês, a temperatura superficial é essa temperatura que a gente achou, temperatura no item 1B, mais a temperatura infinito dividido por 2. Então essa temperatura foi 111,14, né? 111,4. A temperatura externa é menos 50. Então isso aqui vai dar para nós ali, deixa eu verificar, 30,7 graus. Então, a temperatura é 30,7 graus Celsius, essa temperatura média, né? E aí, substituindo 30,7 aqui, menos 50 aqui, 42,42 e 200 watts por metro quadrado, essa taxa de calor por convecção deu 687,2 kW. Fácil, né? Não tinha muita dificuldade aqui, né? Então agora, só, vamos fazer o exercício número 2, tá? Então, o exercício número 2 eu aproveitei para mostrar para vocês uma aplicação bem importante na área médica, né? E nós temos aqui, então, questão 2 é: a refrigeração de fármacos e vacinas sempre foi um ótimo campo para ciências térmicas. Considera a vacina para a imunização contra a infecção do vírus SARS-CoV-2, fabricante Pfizer-BioNTech, que necessita armazenagem em ambiente de menos 80 graus. O laboratório de vacinas do ILA-CVM UNILA tem pesquisa em andamento para a produção desse tipo de vacina e tem outra freezer com capacidade de refrigeração de menos 80. Para esse tipo de refrigerador, isolamento térmico é fator preponderante. A figura 2 mostra o esquema básico da parede de um ultra freezer da marca Sunny. Né? Então, tem aqui as dimensões, né? Espessura e condutividade térmica. Considerando a tabela acima com propriedades materiais, mostrada na figura 2, responda: faça o desenho de circuito térmico para a parede do ultra freezer mostrado na figura 2, indicando todas as resistências térmicas de condução e ponto de temperatura dos nós que você acha necessários. Considere transferência de convecção no interior e exterior do ultra freezer. Lista as hipóteses simplificativas que você usaria para resolver o problema de transferência de calor por condução através da parede do ultra freezer. Sabendo que o ultra freezer tem o formato de um paralelepípedo com dimensões internas de 870 por 600 por 1400 mm, calcule a resistência térmica equivalente da parede do ultra freezer. Calcule também a taxa de transferência de calor por condução através da parede do freezer para um dia onde a temperatura externa for 40 graus e a temperatura interna do ultra freezer for menos 80. Indique o sentido do vetor transferente de calor, taxa de transferência de calor. Nesse caso, pessoal, essa aplicação é muito importante, né? Eu estava conversando com o professor Kelman ali da biotecnologia, então eles têm um ultra freezer mesmo, e
tem um pouquinho menor que esse aqui, né? Eu peguei do catálogo o maior tamanho existente, né? Então, o que que nós precisamos fazer? Ó, vocês precisavam entender como é que funciona esse arranjo aqui, né? Então, vocês vejam que esse arranjo, a primeira coisa, ele se repete para essa parede, para o outro lado, para a parte de trás do freezer e para o topo, tá? Então, a primeira coisa, né? Questão 1, letra A. Então, vocês precisam fazer o desenho do circuito térmico. E aí, para o circuito térmico, ó, vocês têm que começar pela temperatura externa e depois pela temperatura interna. Então, pelo fato do que eu dei para vocês aqui na tabela, ó, vocês já poderiam ter usado. Então, eu tenho lá, né, temperatura externa. Daí eu tenho uma parede externa. Então, aqui eu já tenho uma resistência externa, que nós podemos chamar resistência parede externa. Bom, aqui tem outro ponto de temperatura, né? Depois eu tenho painel de VIP. Então eu tenho aqui uma outra resistência que é VIP. E aí mais um ponto de temperatura, né? Aqui, temperatura, temperatura. Depois eu tenho mais uma resistência que está relacionada com a espuma. Então, né? Resistência da espuma. Mais um ponto de temperatura aqui. E aí, por último, a resistência da parede interna. Daí, aqui, a temperatura interna. Então, era só seguir essa sequência. Vocês poderiam ter pego isso aqui e feito, né? Então, essa aqui é a resistência do painel interno. E aí, eu fiz a nomenclatura que vocês poderiam ter colocado qualquer uma. Ó. Vocês poderiam ter colocado 1, 2, 3. A nomenclatura vocês que fazem. Ó. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, VIP externo. Temperatura VIP interno. Mas ele poderia também ter sido temperatura espuma interna ou externa. Tanto faz, vocês que escolhem, né? E aí aqui eu coloquei temperatura espuma interna. E pronto. Ou poderia ter sido T1, T2, T3, T3, T2 e T1. O importante é não se confundir com as temperaturas, né? E aí aqui que tem as hipóteses são um pouquinho mais elaboradas, tá? Porque vocês precisam entender o problema. Então, para as hipóteses simplificativas, a primeira delas, né? Aqui eu vou cobrar 4 de vocês. Então, hipótese número 1. Regime permanente. Porque o regime permanente ou o regime transiente é que te indicam o tipo de equacionamento que vocês vão fazer. Então, tem que dizer que é regime permanente. Segunda, aqui, desconsiderar convecção e radiação. Eu já tinha transferência de calor por convecção e radiação. Já tinha até escrito no enunciado, né? Desconsiderar convecção. Terceiro, muito importante aqui, né? Propriedades constantes. Então, com isso, você consegue resolver de forma mais fácil o teu problema. Então, a condutividade térmica, o coeficiente de convecção, densidade, calor específico, etc. Né? E aí, a número 4, que é uma consideração geométrica. Ó. Que vocês vejam que a parede dele, então por isso que eu coloquei a foto aqui, eu queria ver o entendimento físico de vocês. Ó. Ele está mostrando claramente que essa parede, ela está aqui, está na frente, está no lateral, está no fundo e está na parte superior. Agora aqui embaixo você tem um compressor. Então aqui ela tem uma espessura diferente. Vai haver transferência de calor? Vai. Só que ela tem um circuito térmico diferente desse aqui. Então esse circuito térmico aqui vale para essa parede, para a parede, vamos dizer, esquerda, direita, frontal, traseira e a superior. Ela só não vale aqui para a superfície inferior, né? Então a área total é essa área lateral, essa área aqui lateral, né? 2 vezes a área lateral, a área frontal e a área traseira, então é 2 vezes essa área e mais uma vez essa área superior. Então você pode escrever aqui, ó, desconsiderar troca de calor na superfície de base.
Tá? Isso aqui ninguém colocou, mas é muito importante porque é o entendimento geométrico do problema, né? Então, essa aqui era a número 1. Tá? E aí, desculpa, a número 1 não. É a letra A. Então, depois, agora é a letra B. E aí a letra B, ele te dá o formato do freezer, né? Calcule a resistência térmica equivalente. E a taxa de transferência de calor. Então, a taxa em watts. E como é que é essa resistência equivalente? Ó? Vocês podem fazer de várias formas. Eu fiz assim, ó. A primeira é resistência equivalente. Essa resistência equivalente vai ser a soma dessas todas aqui, né? Então, vai ser a RP mais a R VIP mais a R a resistência da espuma mais a resistência da parede interna. Tá, e aí como é que eu fiz, né? A forma mais fácil aqui, ó, é fazer todas pela área, né? Todas pela área. Por quê? Porque daí vai ser simplesmente comprimento pela condutividade térmica, né? Então aqui, ó, vai ser LPE dividido pelo KP mais condutividade comprimento do VIP dividido pela condutividade do VIP mais comprimento da espuma dividido pela condutividade da espuma mais comprimento da parede interna dividido pela condutividade da parede interna, tá? Então aqui, ó, esses aqui são resistência pela área, né, por metro quadrado. E aí, se eu quero a resistência equivalente total, o que eu faço? Ó, multiplico isso aqui 1 sobre a área total. E qual que vai ser a área total? E por que eu posso fazer isso aqui, multiplicar o somatório pela área total? Porque a resistência, ó, esse arranjo de parede, ele funciona, esse arranjo aqui, essa resistência térmica, ela é a mesma resistência térmica que atua aqui, que atua aqui, e que atua aqui, que atua de cima para baixo, que atua de trás para frente, né? Esse arranjo de resistências é válido para todas as paredes. Por isso que a hipótese 4 é importante. Então eu faço um somatório, isso aqui é resistência por metro quadrado, né? E aqui é resistência pela área, tá? Então essa resistência equivalente aqui deu... só fazer antes, então aqui, ó. Então a área, como que vai ser a área, né? Como eu disse para vocês, a área vai ser 2 vezes o lado esquerdo mais o lado direito, o lado frontal mais a parte traseira, mais a parte superior. Então vai ser, e aí a gente pode chamar, né, de altura, de profundidade e de largura. Então eu sei que aqui no caso, a largura é 0,87 metros, a profundidade 0,6 metros e a altura 1,4. Como é que eu sei qual que é cada um? Porque estava nesse link aqui, ó. Se vocês clicassem no link, vocês iam entrar no folheto da Sanyo e vocês iam ver que estava lá escrito, estava descrito de forma bem clara, né? O que era a profundidade, o comprimento e a largura. Então, nesse caso aqui, ó, a área vai ser 2 vezes a largura vezes a altura, mais 2 vezes a altura vezes a profundidade, mais largura vezes profundidade. E aí, substituindo os valores, a gente vai ter uma área de 4,638, ou arredondando, né, 4,64 metros quadrados. E aí, substituindo esse valor aqui e substituindo os valores, né, que estão na tabela aqui, a gente vai chegar numa resistência equivalente que é 0,66 graus Celsius por watts, tá? Então pronto, essa aqui
é a metade da equação, né? Do que pediam no problema. E aí agora, né? Qual que é a taxa de transferência de calor? Então aqui é fácil, né? Pelo modelo de resistência térmica, teve alguém que colocou essa parte como equação da condução. Não pode, né? Aqui a gente estava falando sobre resistência térmica. Então o calor é a diferença de temperatura dividido pela resistência equivalente. Então, fluxo de calor qual que é a diferença de temperatura, né? Qual que é a temperatura externa? Eu disse para vocês que é 40 graus. E aqui a temperatura interna, menos 80 graus. Então aqui é temperatura externa, 40 menos 80. Dividido pela nossa resistência, fica aqui em graus Celsius, né? Resistência 0,66 Celsius por watts. Então, isso aqui deu, taxa de calor deu 181,81 watts. E isso aqui é importante porque para você manter essa quantidade esse volume, né, refrigerado a menos 80 graus, o sistema tem que conseguir tirar isso aqui, ó, 181,81 watts de calor, né? E mais outra eventual carga térmica que possa vir aqui por baixo. Então é isso aí, pessoal. Até quinta-feira na aula para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Bons estudos.